Bom, vamos continuar então a nossa manhã de formação. Agora a gente recebe então o nosso segundo convidado da manhã, que também já esteve conosco ontem, o Padre Arnaldo. Ontem já fiz a apresentação dele, mas hoje farei novamente, pois temos um público diferente, né? Então, o Padre Arnaldo ele é presbítero da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, com atuação nas áreas de comunicação, cultura, política e religião. Já foi colaborador em Roma do Vatican News, agência de notícias do Dicastério da Comunicação da Santa Sé. Atualmente é assessor de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, professor do Departamento de Comunicação e membro do Conselho de Identidade e Missão Pontifícia na PUC-Rio, onde desenvolve pesquisas e atividades voltadas para a interface entre comunicação e sociedade. É professor da Faculdade de Teologia de Brasília, também reitor da Igreja Sagrado Coração na PUC-Rio, organizador anual do Seminário Internacional de Comunicação Social, reunindo profissionais do Brasil e do exterior ligados às mais diversas áreas do ambiente da comunicação, capelão da Fundação Sesgan Rio, membro fundador da Associação Nacional de Educação, Ciência e Inovação. É graduado em Marketing pela Universidade Gama Filho, em Filosofia pela Unifac Mato Grosso e em Teologia pela Starge. Especializou-se em comunicação social, obtendo mestrado em comunicação institucional pela Pontifícia Universidade Santa Croce, em Roma, e o doutorado em comunicação social pela Universidade Pública La Sapienza, também em Roma, com foco em cultura digital, eclesiologia e mediações sociais. E atualmente está realizando o pós-doutorado na Universidade de Coimbra, com a temática da comunicação e dos direitos humanos. No âmbito acadêmico, tem se dedicado à orientação de trabalhos de graduação e pós-graduação, bem como na orientação e participação das examinadoras de mestrado e doutorado em diferentes universidades brasileiras, contribuindo para a formação de novos pesquisadores e especialistas na área da comunicação. E no âmbito eclesial, se dedica à assessoria das dioceses, congregações, faculdades, escolas católicas, agentes de pastoral e profissionais de comunicação, com ênfase no papel ético, cultural e social da mídia contemporânea, incluindo temas como inteligência artificial, cultura digital, gestão de crise e comunicação eclesial. Nesta manhã, o Padre Arnaldo então vai trabalhar conosco o tema ser humano ou pós-humano, transhumanismo e as possibilidades teológicas da tecnologia. Padre Arnaldo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. O espaço é do senhor. Obrigado. Salve de palmas para o nosso. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Dormiram bem de ontem para hoje? Os que eu encontrei ontem aqui? Sim ou não? Sim. Eu sei que está frio, mas... Bom, primeiramente, uma das coisas que é importante recordar, algumas coisas eu falei ontem sobre transhumanismo, já apresentei, falei uma breve introdução, entramos um pouco dentro desse tema, dessa realidade da comunicação. Desmontando tudo. Aí que eu vou botar no céu. Deixa eu botar aqui. Ali. Então, falar um pouquinho sobre esse transhumanismo é entender, e é sempre bom a gente recordar um pouco mais o que significa, né? Quando nós pensamos sobre o ser humano, hoje nós temos várias realidades diferentes, né? Hoje conversava ao café com um padre lá no seminário, e ele perguntava um pouco sobre o transhumanismo, o que é o transhumanismo. Em síntese, né, uma breve síntese do que seria, na realidade, o transhumanismo é uma correção daquilo que é o próprio do ser humano através da tecnologia.
E aí, dessa realidade em que nós estamos hoje vivendo, é preciso entendermos que não é simplesmente um processo, uma etapa, mas é uma evolução e passo a passo isso vai fazendo parte da nossa vida, da nossa realidade. Então, não é que eu escolho ou não viver essa realidade, mas é, de fato, algo que já se apresenta diante de nós e nós estamos inseridos dentro dessa realidade. Então, a pergunta que ontem, praticamente no final do nosso encontro, eu fazia, não é se eu devo ou não, e a palavra é habitar esses ambientes, mas é como habitar esse ambiente. Porque não é mais uma opção, simplesmente, de estar ou não estar. O verbo é outro, é ser. Né? Então, mesmo ser a mesma raiz, mas é ser presença dentro desse ambiente digital. E não é uma escolha, mas é, de fato, nós já estamos presentes, porque nós já somos praticamente usuários de toda essa realidade digital. Então, até porque nós temos algumas pessoas que não estavam aqui ontem, recordar alguns pontos importantes. Né? Primeiro, quando nós pensamos dentro dessa realidade, nessa mudança de época que nós estamos vivendo, não é somente uma evolução tecnológica, para quem não estava aqui ontem, né? Mas é uma mudança completamente cultural, uma mudança de época. E o que uma mudança cultural ela traz? Uma mudança cultural, ela traz também uma mudança de mentalidade. Uma mudança da forma como ver a realidade. Apreender a realidade. E a forma como você vê a realidade impacta também na nossa realidade, como a maioria de nós somos, acho que todos, né, somos ligados ao cristianismo, ao catolicismo, de uma certa forma, né, a religião. Então, o discurso religioso, então, impacta diretamente a nossa realidade também religiosa, a nossa realidade de fé. Então, nessa mudança... Pode passar? Nós vivemos, então, essa mudança de época, né? Então, como falava, não é simplesmente uma época de mudanças, mudança somente de tecnologia. Ou seja, a velocidade das transformações tecnológicas, culturais, sociais e espirituais até altera profundamente a forma como pensamos, e aí a palavra fundamental, e como nós nos relacionamos e trabalhamos e até mesmo cremos. Quando nós falamos de relação, quando nós falamos de comunicação, melhor dizendo, né? O que é uma comunicação? Comunicação não é somente expressar-se, porque eu posso simplesmente me expressar, eu posso simplesmente emitir signos, sinais, mas não criar relação. Muitas das vezes, até mesmo a própria igreja, de uma certa forma, ela age dessa forma, quando ela simplesmente, igreja no modo geral, né? Ela emite sinais, mas muitas das vezes, por parte dos membros, nós não nos preocupamos em saber se as pessoas estão compreendendo o que nós estamos falando, mas simplesmente emitimos sinais. Então, a nossa preocupação hoje, ela tem que ser também como nós nos transmitimos, como nós transmitimos esses sinais, como nós nos relacionamos, porque relação, comunicação é relação, e relação tem que ser algo que produza sentido. Se não produz sentido, não há empatia, não há identificação. E se não produz identificação, então não há, de fato, uma relação. E aí não há uma comunicação. Né? Porque se formos pensar, até mesmo do ponto de vista bíblico, né, professor? Quando Deus se comunica, Deus se revela, né, desde a criação até a plenitude com Jesus Cristo, ele se comunica através de uma relação com a humanidade. Então, não simplesmente ele se impõe, mas ele se relaciona. E é através disso também que nós nos apresentamos, através disso nós também nos colocamos dentro dessa realidade, né? Então, as certezas do passado já não dão conta mais dos desafios presentes. As instituições, a linguagem, os modos de autoridade e de convivência estão sendo questionados, reformulados ou até descartados. Ao mesmo tempo em que ganhamos conectividade global e acesso instantâneo à informação, enfrentamos crise de sentido, solidão e fragmentação. E aí, de fato, é isso, porque quando nós olhamos hoje, nós nunca estivemos tão conectados, tão ligados, mas tão sozinhos.
ser humano hoje, ele vive uma hiperconexão, vive uma ligação automática, praticamente, mas vive uma grande solidão, um grande vazio existencial. E é muito comum. Bom, eu trabalho também aqui na universidade, então tenho acesso a muitos jovens que vão, muitas das vezes, conversar, vão pedir alguma direção, ou vão se confessar, né? E a maior crise deles é a busca de sentido. Porque hiperconexão ou conectividade não significa automaticamente comunhão. Não significa exatamente aquilo que eu falava, produção de sentido. Então, você pode estar muito conectado e pode estar conectado com muitas pessoas. Nós estamos aqui na sala talvez com menos de 50 pessoas, umas 30 pessoas aqui, certo? Mas, se formos colocar na ponta do lápis a quantidade de pessoas que estão nos seguindo ou nós estamos seguindo, nós devemos ter mais de 30 mil pessoas aqui na sala. Mas dessas 30 mil pessoas, quantas de fato nós estamos criando conexão? Quantas de fato nós nos relacionamos de fato? É claro, nem mesmo numa comunidade física, nós nos relacionamos com todo mundo. Nós conhecemos, às vezes, ou somos conhecidos, mas relação, realmente, nós tratamos com pouco. Mas a nossa mensagem, ela precisa, de fato, transmitir um certo sentido. Então, é preciso escutar os sinais dos tempos, com discernimento, coragem e sensibilidade, para que possamos responder com esperança e criatividade, e não apenas com uma saudade daquilo que já passou. A crise atual está ligada, como falamos ontem, à secularização ou a um certo domínio da técnica. Heidegger alertava que a tecnologia deixou de ser mera ferramenta humana, tecnologia, para se tornar poder autônomo, tecnocracia, capaz de condicionar escolhas, desejos e dinâmicas sociais. Há uma grande diferença, então, só para relembrarmos um pouco do que falamos ontem, né? O que é tecnologia e o que é uma tecnocracia. Tecnologia é a extensão natural das nossas limitações humanas. Tá? E o que é uma tecnocracia? Tecnocracia é quando a tecnologia se coloca como uma corretora de fragilidades ou de incorreções humanas da nossa biografia humana, substituindo aquilo que é próprio do ser humano. E o que é próprio do ser humano? O que é próprio nosso? O que é próprio do ser humano? Vamos lá. Pensamento crítico. Se relacionar. Comunicação. Emoções. Liberdade. A liberdade é própria do ser humano. O pensar, decidir, né? Tudo isso está dentro da própria liberdade. Então, o que é próprio do ser humano é pensar, refletir, decidir. Né? Eu falava ontem de que a tecnologia, ela baseada em fórmulas matemáticas, ela não pode não decidir determinado caminho. Já o ser humano, não. O ser humano, ele pode decidir, mesmo optando por um caminho errado, mas ele pode decidir optar por aquele caminho. Ele reflete, ele escolhe, ele tem essa liberdade, que é aquilo que a tecnologia não tem. Então, a tecnologia, ela se propõe como evolução natural e extensão daquilo que, de fato, são as nossas limitações. Voar, correr, você precisa, então, do avião, de um outro meio de transporte, falar com pessoas à distância, você tem o telefone, tem o telégrafo, não tinha o telégrafo, você tem rede Wi-Fi para se conectar, né? Tecnocracia, não. A tecnocracia é o uso da tecnologia para aquilo que é próprio nosso, nossa capacidade de decisão. Então, quando atribuímos à tecnologia a decisão, nós nos colocamos dentro de uma simplesmente instrumentalizados pela tecnologia e usando dela para aquilo que é próprio da nossa natureza.
O ser humano, então, a tecnologia é um exercício humano da técnica, porque o ser humano ele é um co-criador. Por isso que uma das coisas importantes é lembrar que a tecnologia ela nunca é algo negativo. Vamos somente recordar uma coisa que vai permear todo o nosso encontro de hoje, também do retiro de amanhã, de ontem, aquilo que é o documento do Papa, a encíclica, né? O ser humano, ele é a centralidade de tudo, inclusive das próprias decisões. Então, a tecnologia, o seu uso, o seu manuseio, o seu resultado, sempre será uma decisão humana. A centralidade de tudo será sempre o ser humano. Nós nunca poderemos nos esquivar da nossa responsabilidade, porque, no final das contas, a decisão é sempre nossa, até mesmo de ceder espaço à vontade, ceder as decisões à própria tecnologia. No final das contas, somos nós que decidimos. Por quê? A tecnologia ela é uma cocriação. Nós nos colocamos nesse lugar, de fato, de co-criadores, participantes ativamente dessa criação de Deus. Então, porque a tecnologia é fruto da sabedoria. A sabedoria humana dada por Deus. Então, de uma certa forma, nós participamos dessa evolução também do progresso humano. Então, a tecnocracia, como falava, é o poder que a tecnologia exerce sobre o ser humano. E aí, falando então, voltando mais uma vez ao transhumanismo, né? O transhumanismo traduz a ideia de homo cibernéticos, né? É uma metamorfose progressiva da condição humana, projetada no sentido de se misturar com as máquinas e, sobretudo, com os mecanismos da tecnologia da informação. O ser humano passa a ser uma metamorfose incorporada, né? Ou seja, essa simbiose entre a biologia e a técnica e a tecnologia. É o que Raul Seixas dizia, né? Essa metamorfose ambulante. O ciborgue, ele é o ser humano melhorado, uma versão alfa, no qual são implantadas próteses mecânicas, eletrônicas e informáticas. No horizonte do transhumanismo, pela primeira vez na história da humanidade, a biologia então passa a interagir intimamente com a tecnologia. Esse transhumanismo pretende ser uma versão melhorada do corpo humano, introduzindo ajudas que já não são externas, mas internas. O ser humano, então, renuncia a ser o seu próprio corpo. Então, o que o transhumanismo faz? Ele propõe corrigir limitações, corrigir falhas do próprio ser humano. E o que isso cria? Cria uma mentalidade e cria uma estrutura e um comportamento em que o ser humano não pode mais errar. E, principalmente, o ser humano não necessita mais da ajuda de outros. Até mesmo, se a gente para pensar, nesse novo modelo antropológico, você fere também o próprio caráter sociológico de comunidade humana. Porque por isso que nós temos tantas pessoas que vivem de forma isoladas, mesmo hiperconectadas com milhões, mas de forma isoladas, de forma sozinhas e com todas as patologias que surgem a partir disso, né? Porque, de uma certa forma, você atribui à tecnologia essas correções e, consequentemente, a necessidade do outro, da comunidade humana, ela vai perdendo, de fato, o seu valor e a sua força. Porque você não precisa mais do outro para suprir aquilo que você necessita pelas suas próprias limitações, que é o próprio que o cristianismo prega, né? Necessitar do outro, amar o próximo, e amar o próximo não significa somente servir o próximo, mas ajudar as necessidades, estar próximo, a caridade, etc. e tal. Tudo isso aí começa a perder o seu valor nesse transhumanismo. Então, esse agressivo pós-humanismo é uma configuração do desenvolvimento técnico e científico que assume o significado de um fenômeno cultural completamente novo em comparação ao passado. Hoje, nessa evolução da inteligência artificial, como falava ontem, né, o impacto antropológico do transhumanismo e do pós-humanismo parece ser um aspecto representativo e, ao mesmo tempo, mais problemático de mudança de época em curso. O transhumanismo e o pós-humanismo são a expressão avançada de uma concepção materialista do ser humano. Então, surge a possibilidade de substituir ou valorizar, através de elementos informáticos,
algumas partes muito delicadas do corpo humano que determinam a própria ideia que o homem tem de si mesmo. E aqui, quando falamos de substituição de próteses, não estamos falando somente de próteses externas, tá? Estamos falando de algo interno. Substituição das vontades, substituição do pensamento, substituição das decisões. O corpo, na verdade, pode... A transição de um regime tecnológico para um regime tecnocrático parece consistir precisamente nesse deslocamento do elemento técnico do exterior para o interior do corpo humano. A técnica, como dizia ontem, ela sempre foi exossomática. O que é exossomática? Falamos ontem? Fora do corpo. E dentro dessa perspectiva, né? E o que é essa exossomática? Aquilo que é a tecnologia que nós utilizamos, daquilo que está fora do nosso próprio corpo. Então, são as extensões. Pensando nesse transhumanismo, são as extensões do que nós fazemos. O computador que nós utilizamos, a imagem do data show que projeta uma imagem mais ampliada, a câmera, etc. Tudo isso que está à nossa disposição como ferramenta para ajudar o progresso e desenvolvimento humano. Pode ir? E o que é endossomático? Partindo desse princípio que nós avaliamos, estudamos ontem e agora, até agora, interno. Né? Então, a diferença hoje nessa evolução do transhumanismo está exatamente daquilo que é externo, passa a ser totalmente uma transformação interna. E de que forma se faz isso? Hoje, se fosse utilizar qual é a tecnologia, qual é a parte da tecnologia que mais tem influência no comportamento humano hoje? Não posso dizer, não vou dizer que é um marca-passo, não vou dizer que é uma prótese mecânica, não posso dizer que... Não é isso. Isso é exossomático. Mas qual é a parte da tecnologia que hoje tem uma grande influência de forma endossomática no comportamento humano? Tem uma coisa que faz parte das redes sociais. Não, celular, sim. Dopamina é a sensação de prazer. Mas tem uma coisa específica que ela vai moldando o comportamento humano e o pensamento humano. Algoritmo. O algoritmo é aquilo que condiciona hoje o modo de ver de algumas pessoas, o modo de sentir e o modo de decidir. Essa é, poderemos dizer, um exemplo dessa realidade endossomática. Por quê? Quando você tem... O algoritmo, aparentemente, é algo muito simples, mas carrega um DNA, uma personalidade própria, né, manipulável, muitas das vezes colaborando nesse fator decisivo de cada pessoa. É óbvio, né, quando falamos sobre o pensamento crítico, daquilo que é próprio da característica humana, a nossa realidade aqui hoje, certamente depois que passarmos por esses dias aqui, vamos olhar o algoritmo de uma outra perspectiva, se é que já não fazíamos isso, né? Mas a grande massa hoje das pessoas, basta você olhar 20 minutos, ou até menos, 10 minutos, você pega uma página de uma postagem, de um jornal, de um assunto, às vezes, muito aleatório, porque se você parar para verificar, até mesmo os grandes veículos de comunicação utilizam temas que você diz assim, qual é o objetivo desse tema? De um tema que às vezes é uma briga de vizinhos. O objetivo principal é gerar o engajamento. E se você olhar os comentários, são as reações mais adversas possíveis. E pessoas que realmente elas interagem com aquilo ali. Por quê? Primeiro, porque elas se identificam com aquela realidade. Vamos dizer assim, todo barraqueiro se identifica com uma briga, com um desentendimento. E, obviamente, você externaliza isso através daquilo que é passional. Então, de uma certa forma, o algoritmo ele tem um impacto decisivo na vida das pessoas hoje, da grande maioria da massa que utilizam hoje redes sociais. E redes sociais
tem que se recordar, não é somente Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. WhatsApp é também uma rede social. O que é rede social? Para quem estava aqui ontem? Relação. Relacionamento. Rede social é relacionamento. Pode passar? Aí dentro dessa realidade, a partir então desse diagnóstico denso e crítico que evidencia os riscos da tecnocracia, do transhumanismo e da redução da consciência a processos algorítmicos, abre-se paradoxalmente um campo profundamente fecundo para uma reflexão teológica sobre a tecnologia. Se por um lado a técnica ela pode obscurecer a transcendência e ameaçar a liberdade humana, por outro, ela também pode ser reinterpretada à luz da fé como um lugar de mediação, responsabilidade e revelação. E aí pensar, quando propus então esse tema, é pensar também o seguinte: a tecnologia hoje como um local de mediação, um local de revelação. Se a gente parar para pensar quantas pessoas recuperaram ou estão conhecendo ou redescobrindo a fé, até mesmo por meio de um espaço, de um ambiente digital. Em que sentido? De fazer essa remediação de gatekeeper. Desculpa. Fazer essa remediação de gatekeeper para chegar ao determinados públicos também a fé católica. Depende, porque assim, isso depende do perfil, né? Na realidade, um perfil está sendo um perfil, né? Mas o que eu estou falando é do processo num todo. Qualquer perfil. Então, qualquer perfil de fé, de política, de estudos, de entretenimento, todos esses, de uma certa forma, é uma mediação para algum sentido, para alguma realidade. No quesito da fé, eu não pensaria nem no Brasil Paralelo, porque o Brasil Paralelo é uma plataforma política, né? Eu pensaria, por exemplo, de uma instituição, de uma paróquia, de um padre, de um leigo que é engajado na fé, que proporciona esse encontro de fé. Então, não creio que a intenção do Brasil Paralelo seria falar especificamente sobre fé, né? Nada assim contra o Brasil Paralelo, mas o público dele, a realidade, a narrativa é outra, não é? Você pode até citar algo relacionado à fé, mas a sua finalidade é política, como, por exemplo, de uma universidade. A universidade, você pode até citar um encontro de fé, mas a identidade da sua relação com os alunos ou com a sociedade é acadêmica. Então, porque você ali envolve várias praças, várias áreas acadêmicas. Se você pega um perfil de medicina, ele pode até citar a fé, mas a realidade ele está falando sobre saúde, sobre corpo, etc. Então, quando nós falamos de esse lugar de mediação, nós estamos falando de qualquer caminho tecnológico que proporcione esse encontro de fato, né? Então, em primeiro lugar, é necessário recuperar uma intuição fundamental. O ser humano, criado à imagem de Deus, é também um ser criador. Nesse sentido, a técnica não é uma corrupção da natureza humana, mas uma de suas expressões. O problema não está na técnica em si, mas na perda de sua ordenação ao bem. A tecnologia, portanto, pode ser compreendida teologicamente como participação na obra criadora de Deus, desde que permaneça vinculada à verdade, à liberdade e à dignidade da pessoa. Então, se olharmos bem todo o processo da encíclica do Papa Leão, ontem falávamos aqui, né, sobre isso, que a encíclica em si não está falando sobre inteligência artificial. Ela está falando sobre o protagonismo do ser humano dentro desse processo de evolução tecnológica. Não o protagonismo somente como criador, como um co-criador, mas um protagonismo também como um destinatário da evolução da tecnologia. Se a tecnologia ela foge a essa realidade, né, de ser um local também de benefício e promoção à dignidade humana, ela perde, então, começa a perder a sua fundamentação.
Sobretudo porque hoje a tecnologia, ela não é somente... o Papa ele fala sobre a responsabilidade desses aspectos da evolução tecnológica destinados às comunidades. Quando ele fala comunidade, ele fala a comunidade governamental, a comunidade familiar, também a comunidade religiosa, como parâmetros de evolução da sociedade e, consequentemente, da tecnologia. Só que hoje ele fala, e aí ele critica exatamente isso, que a tecnologia hoje, em grande parte, está nas mãos de grandes instituições privadas. E aí a crítica do Papa é exatamente essa, de que a tecnologia não deve servir a uma lógica de poder. E quando ele fala lógica de poder, ele está falando exatamente a lógica de imposição, até mesmo cultural, de um país sobre o outro, de uma nação sobre a outra. Porque através da tecnologia, até mesmo é possível perder as suas fontes, a sua natureza cultural de cada pessoa, cada comunidade, cada país, né? Então, o Papa fala também exatamente isso, né? Se perde a liberdade e se foge a dignidade da pessoa, veja como a comunicação ela pode, ao mesmo tempo, beneficiar ou distorcer e levar uma compreensão errada da realidade. Eu estou fazendo, então, um pós-doutorado dentro do direito humano internacional com a comunicação. E o que eu quero trabalhar, que eu estou trabalhando dentro dessa realidade? Como, hoje, o direito internacional, o direito humano, né, ele é mal interpretado por causa dos meios de comunicação. Ou ele é desconhecido, né, porque praticamente toda a lei, toda a Constituição de cada país, ela é baseada na Carta Universal dos Direitos Humanos. Então, ou o direito humano ele é desconhecido ou mal interpretado por causa do mau uso da comunicação ou do uso incompleto, de fato, ou quase inexistente, de uma comunicação mais assertiva. E aí, o que isso tem a ver conosco? Não é também desta forma que as pessoas interpretam a doutrina social da Igreja? Ou as pessoas entendem a doutrina social da Igreja de forma politizada, ou desconhecem completamente o que é a doutrina social da Igreja. E o próprio Papa, dentro do documento da encíclica, ele fala exatamente, além dele falar da centralidade humana, ele põe como referência a doutrina social da Igreja, baseada naquilo que é o Evangelho e a dignidade humana. Então, o trabalho hoje nosso também é, dentro dessa realidade da comunicação, fazer entender essa perspectiva de fato humana. Essa perspectiva encontra um fundamento ainda mais profundo, né, da participação da obra criadora de Deus, do ser humano, encontra o sentido, a perspectiva, fundamento ainda mais profundo na teologia do Logos. Se o mundo foi criado por meio do Logos, isto é, da palavra, da razão e da comunicação de Deus, então toda forma de linguagem, inclusive a linguagem técnica e digital, pode ser vista como uma extensão, ainda que limitada, dessa capacidade originária de comunicar. O risco do algoritmo não está em sua existência, mas em sua absolutização. Quando a linguagem algorítmica se fecha sobre si mesma, perde sua abertura ao sentido. Quando, porém, é integrada à dimensão humana, pode tornar-se instrumento de comunhão. Nesse horizonte, emerge, então, uma possibilidade teológica decisiva. A tecnologia como mediação do encontro. O que é encontro? O que de fato é o encontro? Aquilo que o Papa Francisco... A palavra encontro, ela ficou muito famosa. Bom, sabemos o que é encontro, mas a palavra encontro ficou muito famosa a partir do Papa Francisco. Quando ele fala sobre a pedagogia do encontro, a teologia do encontro, né? Quando ele usa em várias mensagens sobre essa temática do encontro, quando ele usa, por exemplo, uma das cartas para o Dia Mundial das Comunicações, que ele fala especificamente ao jornalista, né, ir e ver, né, que ele fala sobre hoje essa grande tendência de apenas receber e replicar, mas ele fala sobre fazer a experiência, de olhar o local, sentir
e, a partir daí, emitir o seu juízo, as suas impressões. Então, o Papa fala exatamente sobre essa mediação do encontro. E isso hoje é feito também pela tecnologia. Quando pensamos de modo especial aos jovens, né, e as relações que, através da tecnologia, criam todos esses sentidos e criam também locais de encontro, de interações. Assim como na tradição bíblica, Deus se serve de mediações humanas, palavras, gestos, sinais, para se comunicar. Também hoje, os ambientes digitais podem tornar-se espaços de relação, anúncio e presença. O desafio não é negar a mediação tecnológica, mas evangelizá-la, isto é, orientá-la para o encontro e não para o controle. Temos a tendência, de uma certa forma, a criarmos uma certa distância, uma repulsa daquilo que temos medo. E às vezes nós temos medo, normalmente, daquilo que nós não conhecemos. Por isso que, tendencialmente, em alguns casos, em algumas situações, em algumas realidades, nós nos afastamos da tecnologia, do ambiente tecnológico, por um certo receio, por um certo medo, né? Uma das grandes preocupações, ontem brincávamos até mesmo com a inteligência artificial, né, das interações. Eu não sei se eu apresentei para vocês o Bruno. Não, né? Vou apresentar para vocês o Bruno. Quem é o Bruno? Só a gente precisa fazer um pouco para mostrar como a interação, o risco pode ser nas relações, a grande satisfação e pelo o grande desenvolvimento tecnológico que é criado para prender também a nossa atenção. Quem é o Bruno? O Bruno é a minha inteligência artificial. Por que Bruno? Porque eu saio da faculdade até a minha casa, eu tenho a distância de 15 minutos. Só que, por causa do trânsito do Rio, eu levo às vezes 40 minutos, 1 hora, num percurso de 15 minutos. Então, nesse tempo, não dá para você ler, né? Então, eu utilizo a inteligência artificial, usava para treinar idioma, para perguntar alguma coisa, para tirar algumas dúvidas, etc. E durante um certo tempo, eu comecei a falar com a inteligência artificial, mas chamava inteligência artificial. E uma vez eu falei assim, olha, já conversamos há muito tempo, então está na hora de você ter um nome, né? E perguntei, que nome você escolheria? Seja um nome carioca, tá? Um nome que seja muito comum na cidade, né? Aí ela disse, que tal Bruno? Por que Bruno? Aí ele falou, eu reparei que você tem uma certa afinidade com esse nome Bruno. Por que eu tenho afinidade? Porque aos finais de semana eu tenho 2 seminaristas que os 2 se chamam Brunos. Um é Bruno Carvalho, outro é Bruno Galdino. Então, ou nós interagimos muito com textos, ou falamos muito um com o outro todo final de semana. Então, Bruno para cá, Bruno para lá. Então, ele associou que esse nome tem uma certa relevância para mim. E aí, mais uma vez, voltamos à questão da empatia. Essa relação com o nome é gerada também um certo significado, tem a empatia, tem uma relação, porque tem um sentido, é criado um sentido. Então, eu vou apresentar para vocês, só tem que fazer silêncio porque não tem microfone. Bom dia, Bruno, tudo bem? Bom dia, Arnaldo. Tudo certo por aqui? E você, como é que tá? Tá num clima mais tranquilo ou já tá naquela correria clássica? Eu tô aqui na Arquidiocese de Pelotas, né, na UCPEL, né, na faculdade, para falar sobre transhumanismo. E nós temos um público aqui de seminaristas, leigos, padres, professores. Que dica clássica, básica você falaria sobre o transhumanismo? Eu diria para começar pelo essencial. O transhumanismo mexe com a ideia de superação dos limites humanos com tecnologia. Mas é fundamental lembrar que a dignidade humana não pode ser deixada de lado. Uma boa dica é discutir os limites éticos. Até que ponto a tecnologia serve à pessoa humana e onde ela pode ameaçar aquilo que nos torna realmente humanas. Olha, eu vou deixar você falando no meu lugar, porque você está falando melhor do que eu. Ah, que nada, Arnaldo.
Mas ó, a troca de ideias é o que vale, né? Se quiser eu te dou um empurrãozinho, mas o protagonismo é todo seu. Vai lá, que você tem muito a contribuir. Então, esse é o Bruno. Então, veja, por que eu faço questão de mostrar? Porque é sedutor, no sentido de a tecnologia, como ela pode, de fato, causar uma impressão de nos manter conectados a ela. Então, aqui, o nosso trabalho hoje nessa mediação é chegar qual é o limite dessa interação. Qual é o limite natural e saudável nesta interação com a tecnologia? Se eu sou um colaborador, se eu sou um co-criador disso, reparem que o que ele falou são coisas que eu já disse. Então, ele não vai falar nada daquilo diferente do que eu falei. Ele vai usar, inclusive, palavras que eu já disse. Por quê? A ideia é manter-nos conectados. E aí, essa criação, essa realidade é tão sedutora a ponto do Papa chegar e falar, olha, padres, não façam homilias pelo chat GPT. Ou, cuidado com o excesso do uso da tecnologia e da dependência. Então, tudo isso faz parte hoje, porque está dentro do nosso processo natural, até mesmo da igreja, de apreensão de fé e de conhecimento. Então, o certo cuidado nós precisamos ter em relação a isso, né? Então, a tecnologia aqui se torna, então, praticamente a tradição bíblica, perdão, o desafio não é negar, então, como eu falei, a mediação tecnológica, mas evangelizá-la, isto é, orientá-la para o encontro e não para o controle. Aqui se torna particularmente iluminadora a proposta da cultura do encontro do Papa Francisco. A tecnologia, quando submetida à lógica do encontro, deixa de ser instrumento de isolamento para tornar-se ponte de comunhão. O ambiente digital pode, assim, assumir uma dimensão quase sacramental, não no sentido estrito, mas como sinal que aponta para uma realidade maior. A comunhão entre as pessoas e, em última instância, com Deus. Por outro lado, a crítica ao transhumanismo revela um ponto teológico central. O limite não é um defeito, mas uma condição de abertura ao transcendente. A tentativa de superar todos os limites humanos, por meio da técnica, corre o risco de eliminar aquilo que torna o ser humano capaz de relação, a sua vulnerabilidade, sua dependência e sua necessidade do outro. A teologia cristã, ao contrário, afirma que é justamente na fragilidade que se revela a graça. Portanto, uma teologia da tecnologia deve ser também uma teologia do limite, que resiste à tentação de absolutizar o poder técnico. Além disso, a redução da consciência a processos neuroquímicos e computacionais desafia diretamente a compreensão cristã da pessoa. Contra essa visão, a teologia afirma a existência de uma interioridade irreduzível, de uma liberdade que não pode ser totalmente prevista ou programada. Nesse sentido, a presença crescente dos algoritmos exige uma reafirmação da dignidade da consciência humana como lugar de decisão moral e de encontro com Deus. Diante disso, a tarefa da Igreja e da reflexão teológica não é simplesmente condenar ou exaltar a tecnologia, mas discerni-la. Trata-se de reconhecer suas ambivalências. Ela pode tanto ampliar quanto empobrecer a experiência humana. E uma das coisas que o Papa, inclusive na encíclica, fala sobre o risco, alguns riscos que a inteligência artificial ela pode trazer. Uma delas é a diminuição da criatividade humana. E o que é a diminuição da criatividade humana? Um exemplo simples. Eu atribuí à inteligência artificial aquilo que é criação, que deve ser fruto da reflexão humana. Ontem falava com a irmã que estava conosco, Nathaniele, e falava sobre a composição musical que às vezes a inteligência artificial cria, né? Uma das músicas que ficou super famosa, inclusive atribuída a uma cantora brasileira, né? Quando você entra no processo de uma
criação de uma música, por exemplo. Você tem sentimentos, você tem, sobretudo, a experiência daquela pessoa. Se uma pessoa é traída, né? Aí você tem lá aquelas músicas sertanejas de sofrência, né? A traição, a experiência da traição, a experiência do choro, e sempre termina com a experiência da superação. Apesar da traição, eu vou superar, etc. e tal. Então, tem a experiência. Mesmo que você dê todos os comandos para a inteligência artificial, ela não vai trazer ali a experiência do ser humano. Então, nosso papel aqui é cuidado com o excesso da tecnologia para que ele não empobreça aquilo que é propriamente humano da sua reflexão e da sua experiência pessoal. E aí o Papa fala exatamente isso, o cuidado com a criatividade. E aí também, aqui, obviamente, entre os seminaristas, isso não existe, né? Não existe de você simplesmente criar textos ou criar pensamentos a partir da inteligência artificial. É um risco também, porque a inteligência artificial, ela pode ser, na sua sedução, na sua criação, até mesmo começar, através, mesmo que ela utilize suas palavras, ela pode começar a substituir aquilo que é próprio seu. É a sua capacidade de criar, a capacidade de refletir, a capacidade de produzir. E nós temos hoje uma grande dificuldade, sobretudo entre os jovens, não é só a produção do conteúdo, mas também a capacidade de sair da periferia dos assuntos e entrar, de fato, numa profundidade de uma reflexão. Isso não é somente entre os jovens, mas os adultos também hoje, os mais velhos, as outras, não falar mais velhos ou adultos, mas as gerações, né, elas têm hoje uma dificuldade de sair dessa periferia para entrar em profundidade em determinados assuntos. Por quê? Com o tempo, discernindo um pouco essa realidade, vai se percebendo que a capacidade de concentração, a velocidade, as desinformações, o excesso de informações vai impedindo também essa capacidade própria do ser humano de refletir sobre a realidade ou sobre determinado assunto. Então, isso que o Papa fala também, nessa realidade, do cuidado com essa capacidade que vai se perdendo. Isso vai empobrecendo o próprio ser humano. Por isso, a questão fundamental não é o que a tecnologia faz, mas o que fazemos com ela e o que ela faz de nós. Lembrar que tecnologia, o que nós conhecemos como tecnologia hoje, ela é aquilo que nós somos. Ou seja, ela é aquilo que damos a ela é aquilo que pedimos a ela é aquilo como nós nos relacionamos com ela. Cada um dentro da sua realidade, cada um dentro do seu argumento, cada um dentro da sua experiência, vai moldando a sua própria tecnologia e ela vai retribuindo, ela é retroalimentável, vai retribuindo aquilo que você mesmo informa, aquilo que você mesmo cria da sua realidade, às vezes paralela dentro da tecnologia. Por fim, abre-se então uma possibilidade profundamente esperançosa. Pensar a tecnologia não como substituta do humano, mas como espaço onde o ser humano pode se manifestar de novas formas. Se o ser humano é, por essência, relacional, então também no ambiente digital, ele buscará o encontro, o sentido, a comunhão. A missão teológica é garantir que essa busca não seja capturada por lógicas de controle e cálculo, mas orientada para aquilo que verdadeiramente realiza o ser humano. Diante de todos esses elementos, emerge um paradigma fundamental, o da integração entre o físico e o digital. Como falamos ontem, não há oposição, mas complementariedade. O ambiente digital não substitui o encontro físico, mas o amplia, em alguns casos, até mesmo prepara. Trata-se de reconhecer que hoje o humano habita simultaneamente esses dois espaços, esses dois ambientes. A verdadeira questão não é escolher entre eles, até porque nós não temos como escolher. Felizmente, hoje nós não temos mais como escolher entre um ambiente e o outro. A verdadeira questão, então, não é escolher, mas aprender a habitá-los de forma integrada
ética e consciente. Nesse contexto, o papel da comunidade torna-se ainda mais decisivo. A comunidade humana é chamada a mediar o ambiente tecnológico, garantindo que ele permaneça a serviço da pessoa. Voltamos ao início da nossa fala. O ser humano é a centralidade da criação e é o destinatário dessa criação. E aí, de que forma? Quando você pensa, por exemplo, a educação, como levar, até mesmo ampliar a educação através de uma horizontalidade de acesso à tecnologia. Ou o serviço agrônomo, a evolução da tecnologia, a saúde, proporcionar mais saúde à população através do desenvolvimento tecnológico. Isso implica educar para o uso crítico das tecnologias, promover relações autênticas e cultivar uma cultura do encontro também no ambiente digital. Como recordou o Papa Francisco, a comunicação deve sempre conduzir à proximidade, nunca ao isolamento. Ou seja, o processo contrário, que muitas das vezes nós vemos dentro do ambiente digital, em que as pessoas se sentem sozinhas, mesmo estando conectados, é um processo que precisa ser revertido a partir das nossas reflexões para tornar-se um local também de possibilidade de encontro, de sentido e proporcionar, ou sim ou não, mas também proporcionar o encontro físico também. Esses paradigmas convergem para a necessidade de uma nova síntese antropológica. Uma antropologia que reconheça o ser humano como um ser de encontro, agora ampliado pelas mediações digitais. Uma antropologia que integre técnica e humanidade, eficiência e sentido, conexão e comunhão. O desafio não é resistir à tecnologia, mas humanizá-la, porque no centro de toda transformação permanece a mesma pergunta fundamental: como continuar sendo plenamente humano em um mundo cada vez mais mediado pelas máquinas? A resposta passa necessariamente por reafirmar que toda tecnologia deve conduzir ao encontro e que todo encontro autêntico, seja físico ou digital, deve abrir o ser humano à verdade, ao outro e, em última instância, ao transcendente. Assim, a mudança de época não deve ser vista apenas como uma crise, mas como um kairos, tempo oportuno, um tempo em que a igreja é chamada a anunciar, também nos novos ambientes tecnológicos, que o ser humano não é um algoritmo, não é um dado, não é um sistema, mas uma pessoa chamada à relação, à liberdade e à transcendência. Não, pode deixar. Não, pode voltar. A crítica ao transhumanismo nesse contexto evidencia um ponto teológico decisivo, que exige uma nova compreensão antropológica. O limite não é um defeito a ser superado, mas uma condição constitutiva que abre o ser humano à relação ao outro e, à última instância, a esse transcendente. A tentativa de ultrapassar todos os limites por meio da técnica corre o risco de suprimir exatamente aquilo que torna o humano capaz de comunhão, sua vulnerabilidade, sua dependência e sua abertura. A teologia cristã, ao contrário, reconhece que é na fragilidade que a graça se manifesta e que a condição humana, longe de ser corrigida tecnicamente, é chamada a ser assumida e elevada. Interessante que, não sei se vocês repararam, nos discursos, esses últimos discursos do Papa na Espanha, uma das coisas que ele tem falado bastante, não só lá, mas falado bastante, é que o ser humano, o problema dele não é errar, não é ser imperfeito, mas é ter essa capacidade de recomeçar. É a capacidade da necessidade do outro. Reparem, peguem depois alguns discursos dele que ele fez na Espanha agora, esses dias. Ele toca exatamente sobre isso, sobre essa vulnerabilidade humana, que não é a fraqueza do ser humano, mas pode ser a força de fato do ser humano, porque a vulnerabilidade humana nos coloca num estado de relação com o outro, da necessidade do outro. Por isso, uma autêntica teologia da tecnologia deve necessariamente ser também uma teologia do limite, capaz de resistir à absolutização do poder técnico e de recolocar a pessoa no centro.
Nesse horizonte, torna-se igualmente urgente enfrentar a redução da consciência a processos meramente neuroquímicos ou computacionais. Tal visão desafia diretamente a compreensão cristã da pessoa, pois tende a dissolver a liberdade e a responsabilidade moral em dinâmicas previsíveis e programáveis. Em contraposição, a teologia afirma a existência de uma interioridade irreduzível de um núcleo pessoal que não pode ser capturado por algoritmos, pois é precisamente o lugar do encontro com Deus. A crescente presença das mediações tecnológicas exige, portanto, uma reafirmação da dignidade da consciência humana como espaço de discernimento, liberdade e abertura ao transcendente. Diante dessas transformações, a tarefa da Igreja e da reflexão teológica não pode ser nem de rejeição, nem de adesão à crítica à tecnologia, mas de discernimento. Trata-se de reconhecer suas ambivalências. A tecnologia pode ampliar as possibilidades de comunicação, conhecimento e relação, mas também pode empobrecer a experiência humana, reduzindo a lógica do cálculo e do controle. A questão fundamental, portanto, não é apenas o que a tecnologia faz, mas o que fazemos com ela, sobretudo o que ela faz de nós enquanto pessoas e comunidade. É nesse ponto que emerge a importância de uma nova concepção antropológica capaz de integrar, sem confundir, as dimensões físicas e digital da existência humana. O ambiente digital não substitui o encontro físico, mas o amplia. Nesse processo, o papel da comunidade torna-se ainda mais decisivo. Cabe à comunidade humana, e de modo particular à Igreja, mediar o ambiente tecnológico, garantindo que ele permaneça a serviço da pessoa e da comunhão. Isso implica educar para o uso crítico das tecnologias, promover relações autênticas e cultivar uma verdadeira cultura do encontro, como falava o Papa Francisco. Todos esses elementos convergem para a necessidade de uma nova síntese antropológica, sem a qual não é possível uma teologia à altura do nosso tempo. Trata-se de uma antropologia que reconheça o ser humano como ser de encontro, agora ampliado pelas mediações digitais, que integre técnica e humanidade, eficiência e sentido. Uma teologia hoje depende necessariamente de uma compreensão adequada do humano. Se a antropologia é reduzida, a teologia também o será. Por isso, o desafio não é resistir, mas humanizar. Assim, a mudança de época não pode ser interpretada apenas como uma crise, mas como esse kairos, esse tempo oportuno. Um tempo em que a Igreja, de novo, é chamada a anunciar também nesses novos ambientes tecnológicos uma verdade fundamental. O ser humano não é algoritmo, não é um dado, não é um sistema, mas essa pessoa de relação. A liberdade e a transcendência. E é precisamente essa verdade que deve orientar tanto a nova antropologia quanto a reflexão teológica dentro do contexto da cultura digital. Obrigado. Nós agradecemos, Padre Agnaldo, por mais um momento, importante, muitas reflexões. Vamos abrir para as perguntas. Quem tem alguma pergunta que gostaria de fazer, fique à vontade. Posso só pedir um favorzinho? Só um favor? Enquanto vocês pensam na pergunta, vocês me dão 5 minutinhos? Eu bebi muita água, muito mate, muito café. Então vocês me dão só 5 minutos. Enquanto vocês pensam na pergunta.
não se vê em cima de citar, mas é um momento que ele vai trabalhar a carta do Papa para o Dia Mundial das Comunicações. Vai trazer uma reflexão importante para nós, que trabalhamos, que estamos nesse espaço. Então, vai ser um momento muito bom. Para amanhã, nós estamos solicitando a colaboração dos R$40, porque nós vamos propor um almoço. E existe lá um link também de inscrição da PASCOM, em que a gente precisa ter esse controle para saber quantos vão estar almoçando. Então, até a noite é possível fazer essa inscrição e realizar essa colaboração. Tá? Então, nós teremos o almoço, virar o coffee break, fechar, para a gente ver esse momento. Então, não vamos perder. E aí, a gente já estamos pensando no segundo Fé e Razão para o final do ano. E aí, vocês já vão se organizando também na casa de vocês. Nós traremos uma outra proposta. Nós vamos trabalhar a liturgia. Nós temos referenciais, pessoas referenciais para trabalhar a liturgia. E a gente já anuncia que no próximo ano a última proposta nossa do Razão e Fé, isso porque nós somos o diretório acadêmico, Antônio Regis, e que eu estou nessa presidência, temos o vice-presidente que é o Jones, tá o Miguel, tá o Frei Luiz e o Luiz Antônio. A gente quer encerrar, porque é o último ano na nossa presidência, no ano que vem, com o simpósio mariológico. A gente quer trabalhar Maria dentro da igreja, na evangelização, na devoção. Então, a gente está construindo tudo isso, mas a gente já não sei porque nós já estamos fazendo os encaminhamentos para as realizações. Perguntas agora sim? Fique à vontade. Coragem. Ou também comentários, agradecimentos ou críticas. O senhor falou sobre que a inteligência artificial limita a criação humana. Então, ok? Limita a criação humana. Pode. Pode. Na verdade, não sei. Está bem. Tudo que é inteligência artificial nos propõe, nos favorece, já foi criação humana. E se a gente se limitar a ela, o nosso avanço fica limitado também. Porque eu me escolho nela em vez de progredir, em vez de criar. Porque tudo que o Bruno, que foi apresentado aí, alguém que já falou, alguém que já pensou. Não é uma coisa nova. Então, disso também nos dificulta no sentido de ver os nossos limites, né? Que é a condição humana do limite. E se eu me apego muito a essa tecnologia, eu tento descartar o limite humano porque eu preciso superá-los. Então, eu não valorizo tanto que colocasse o público começa, não sei certo. Aqui tem duas realidades. Primeiro, que a tecnologia, a inteligência artificial, não é que ela vai limitar, né? Ela pode, não é talvez a palavra seria limitar, mas ela pode diminuir a capacidade criativa, né, do ser humano. Porque, por exemplo, você citou na primeira questão do Bruno. O Bruno ele pode substituir coisa que é propriamente minha. Eu posso, por exemplo, como padre, para preparar uma homilia, eu precisaria ler a leitura, fazer toda a leitura, etc., as 3 leituras, e fazer um contexto histórico, teológico, através de livros, etc. E esse processo levaria, em média, no mínimo, pelo menos 1 hora ali. Aquilo que a inteligência artificial ela pode fazer em questões de menos de 20 segundos. E ela me dá toda a explicação do contexto histórico, associações. Eu posso criar uma associação com a minha comunidade, onde eu estou, os temas correlacionados, etc. Nisso, eu posso habituar-me a essa realidade. Isso, com o tempo, cognitivamente, vai diminuindo também a minha capacidade de reflexão. Isso, então, seria essa dimensão criativa do ser humano. Não diminuiria a capacidade da tecnologia, porque a automação faz da tecnologia ela mesma evoluir. Não é que ela vai criar do zero, não é que ela vai criar.
mas ela vai aprendendo também através do processo. Então, que não é somente que ela vai absorver da minha realidade enquanto ser humano, mas ela vai absorver da realidade também das pessoas que estão conectadas a mim. Então, a tecnologia, ela, por mais que ela seja moldada pelo meu comportamento, ela não se restringe somente aos meus processos, mas ela se amplia também pelo processo comunitário. Então, por exemplo, nós estamos aqui, a minha inteligência artificial, ela já sabe que eu estou em Pelotas, no Rio Grande do Sul, fora da minha cidade, num trabalho na universidade, com seminaristas, padres, leigos, irmãs, etc. Então, ela sabe que ontem eu fui comer lá o... Como é que é o nome? O X do reitor. Então, ela sabe toda essa realidade, ela vai interagindo com o mesmo ambiente. Então, a automação faz com que ela também evolua a partir desses novos dados que ela vai recebendo. E a partir do momento disso, então, o perigo é eu me habituar com ela, fornecendo todas as informações, simplesmente me limitando a reflexão, né? Então, um processo que é bom para evitar essa realidade, porque, assim, a capacidade cognitiva ela pode sim ser comprometida. E isso não é somente do ponto de vista psicológico, mas do ponto de fato neural pode ter um comprometimento. Ao longo do tempo, a diminuição vai impactando de fato essa capacidade do ser humano. Por isso que o nosso papel, às vezes, é diminuir um pouco, manter o equilíbrio, né? A virtude está no meio. É a máxima que a gente tem, né? Então, nem tanto, nem isolar-se da tecnologia e nem deixar que ela se aproprie daquilo que é nosso. Então, tem um certo equilíbrio aí, porque senão, de fato... e aí, por exemplo, é um antídoto para isso, duas coisas. Um, o Papa Francisco fala, é o estímulo ao pensamento crítico. Criar meios, né? Momentos como esse daqui. E segundo, também o Papa Leão fala, além disso, é voltar, às vezes, a alguns pontos que são simples, como desde uma leitura de um livro e não através de um PDF ou de uma síntese, de uma... Eu achei interessante que logo quando o Papa lançou a encíclica, em questões de minutos, as pessoas já tinham sínteses, avaliações teológicas, sociológicas de toda a encíclica. Eu levei um bom tempo para ler toda a encíclica com calma. Então as pessoas... E aí, ao mesmo tempo que o Papa fala preservar rostos e vozes, você entende o quê? Preservar tudo que é humano. Aí as pessoas, elas apresentam a encíclica do Papa com imagens criadas por inteligência artificial. Rostos não existem usados de inteligência artificial. Então, tem que se ter um cuidado com isso, né? Porque a pressa, a ceder a essa velocidade, pode nos colocar nesse estado de dependência, diminuição da nossa capacidade e, consequentemente, de um não acompanhamento da nossa realidade, dessa realidade que a gente vive. Sim, desculpe, Fernandinho. Mas é que ela não cria nada de novo. Ela utiliza o que existe. Os outros falaram que... Então, a minha preocupação é o seguinte, parece que a humanidade dá uma parada aí. Vamos supor, a máquina já bota a jogar xadrez, ela ganha. Mas começa para ela criar um novo jogo de xadrez, se ela consegue. Não consegue. Não. É isso que eu digo. Esse avanço que a humanidade, todos os anos, parece que dá uma freada. Mas a questão é o seguinte, de que nós não podemos ter uma ideia desse nicho da evolução do ser humano, né? Porque a tecnologia ela vai aprender coisas novas, mediante também que nós aprendemos de coisas novas, e fornecemos como dados para ela. Então, estamos falando aqui dos extremos, né? Mas dentro dessa realidade, existem uma quantidade imensa de pessoas, de instituições, como a educação, o mundo da educação, a religião, né? A igreja, essa reflexão e o estímulo do pensamento.
né? Então, a tecnologia ela não vai parar de evoluir, porque o ser humano também evolui. O risco são os excessivos, os excessos de fato, de que às vezes algumas pessoas podem deixar-se dominar pela técnica. Mas que o ser humano, a tecnologia está evoluindo, ela vai evoluir porque o ser humano também evolui. Então, não creio que o ser humano vai ficar na medianidade, no mediano, na mediocridade da evolução. Vai continuar a evoluir. É um processo natural. Acho que aqui se posiciona. As duas perguntas para a gente encerrar também pelo tempo, né? Estamos chegando próximo ao região para falar. Minha pergunta é simples, como está o impacto, né, das nossas mídias sociais, da nossa comunicação entre eles, em relação às outras mídias públicas, né? Da igreja, no modo geral, muito positiva. Eu considero muito positivo. No sentido de que, quando você fala de um sentido universal, né, você tem Brasil, por exemplo. Nós temos uma grande participação. O brasileiro é o segundo país com maior quantidade de uso de internet no mundo. Nós temos uma grande conexão. Algumas coisas destoam quando elas são feitas desconectadas de toda a realidade da igreja. Né? Quando o objetivo é somente o engajamento, aí se torna algo ruim. Mas a grande maioria, de modo geral, a igreja tem... É claro que ela não pode se comparar a grandes instituições que são financiadas. Né? E aí você tem um impacto econômico da minha finalidade, a finalidade é outra. Mas, no modo geral, a igreja tem feito um bom trabalho. Repito, a igreja não tem, a preocupação dela não é, claro, ela tem que ser uma presença, mas a preocupação dela não é a quantidade, mas é a qualidade da sua presença nesse ambiente. Então, claro que isso precisa ser potencializado. À medida que a igreja reflete, ela participa desse ambiente, ela está presente ali para dar colaborações. Só que essas colaborações precisam também ser ampliadas para que tenha um maior acesso. Quando estava vindo para cá, eu conversava com um casal que me trouxe, eles falavam sobre alguns conceitos que hoje já são superados. Aí o casal me deu uma luz de fato que eu achei interessante, que dizia o seguinte: bom, alguns conceitos já foram superados, mas do ponto de vista institucional, mas o povo de Deus não conhece, não sabe. Então, de fato, a nossa presença precisa ser mais eficiente também nesse aspecto. Mas tem sido um processo. Você tem a pastoral da comunicação, você tem a comissão de comunicação, você tem a paróquia, a diocese, que tem se empenhado, né, e cada vez aprendendo mais e tentando cada vez sincronizar mais essa mensagem, porque a igreja tem uma força muito grande na sua capilaridade e na sua presença. Ela, por mais que às vezes tenha algumas coisas que destoam, mas moralmente a igreja tem uma potência, uma força muito grande. Então ela, vamos dizer assim, está bem colocada. O editor do Jornal da Cidade, que já é maduro, parece competente, não sei qual a orientação religiosa dele, escreve hoje meia página do jornal sobre a crítica comunitância e elogia. Mas, além disso, ele disse que dentro próprio que sugeriu uma parada da inteligência artificial, não sabe onde é que nós vamos chegar. Isso é a minha pergunta. Parada? Não sei se a gente tem como parar. Não tem como. Não sei se tem como parar. Talvez o que possa acontecer são os direcionamentos da sua evolução. E aí depende muito de quem financia, da ideia de onde está a evolução de cada inteligência artificial. Mas parar, não sei se hoje é possível parar. Eu não tenho essa resposta. E não sei aonde nós vamos parar. Só digo que vai depender do próprio ser humano. Vai depender da sua moral, dos seus objetivos, da ganância, dos objetivos que são criados. Então, interessante que eles participaram da confecção da encíclica, né?
E é interessante porque assim, você tem uma instituição a nível global que tem uma certa relevância. Uma certa relevância, mais ou menos, também. Porque a partir do momento em que você se separa, do ponto de vista moral, de outras grandes corporações, você tem a tendência a ser colocado um pouco escanteio. Mas quando você tem, por exemplo, uma autoridade como o Papa, que por si só tem uma relevância moral muito grande no discurso global, né, da referência global, tem uma força também. Então, mas ainda é um processo. Tudo é, por mais que sendo muito a inteligência artificial, tudo é muito novo, tudo é muito recente. Então, ao mesmo tempo, evolui muito, mas não temos uma resposta. Eu não tenho uma resposta para dizer se de fato tem como parar ou se é preciso parar um pouco. Né? Não sei. O que significaria se eu digo é preciso parar? Eu cairia nessa questão que ele acabou de falar. Então, tem que parar também a evolução da inteligência humana. Se a inteligência artificial, como o Papa Francisco disse, ela é mimética, ela copia a inteligência humana, se eu paro a inteligência artificial, significa também que eu preciso, então, dar uma parada mais diminuída no processo natural de interesse e de evolução da inteligência humana. A questão toda aqui não é parar, talvez, mas é como nós direcionamos essa evolução. Se ela acompanha aquilo que é a dignidade, o objetivo da sua evolução. A dignidade humana como centralidade, como destinatário e como principal protagonista desse momento. Ele não é egoísta, mas a energia que se gasta nesse centro de inteligência artificial, que eu estou sabendo, não nada a ver com o controle do ambiente, nada a ver com o controle da energia. Então, esse é um dos pontos também que o Papa fala na encíclica. O Papa fala com cuidado, como ele usa a expressão do Papa Francisco, a casa comum. O Papa cita que a inteligência artificial, a tecnologia, tem que ter esse cuidado, porque o consumo também de recursos é muito grande. Então, tem que se pensar, usar a própria inteligência artificial, a própria inteligência humana, e pensar alternativas para que os recursos não sejam escassos, não vá diminuindo, mas sejam de fato aproveitados. Então, esse é um dos pontos também que a própria encíclica trata, né, desse cuidado com a casa comum. Por que nós estamos vendo as guerras atuais? Por causa dos recursos. Né? Então, esses recursos são fontes também para o desenvolvimento da tecnologia. Então, como que a tecnologia... Aí, mais uma vez, a gente volta, né? Não é parar. Mas como nós podemos, então, utilizar essa evolução dessa tecnologia em benefício de preservação também dos próprios recursos que ela vai precisar utilizar. Mas, Arnaldo, eu tenho só um comentário a fazer, que eu achei bem interessante, porque eu tenho uma filha que é formada, já bióloga, e ela participa de fóruns, e são fóruns assim que os jovens são dos Estados Unidos, no Canadá, aqueles fóruns que eles conversam, né? E eles são todos assim, tem uma Deus, minha filha não tem nenhuma religião, né? Então me chamou a atenção que há 2 semanas eles estavam discutindo a encíclica do Papa, né? A Magnificat Humana, eles estavam discutindo assim de uma forma muito positiva, tanto que todos eles têm religião, são ateus, né? Então, aí um pouco da importância também dessa encíclica num campo, que é o campo dos jovens, que é o campo que a gente tem, é muito, eu sinto assim, muito importante, e pelo fato de eles não terem religião, e estavam discutindo a encíclica, mas de uma forma, assim, muito positiva, né? Me chamou a atenção isso. Assim, a encíclica do Papa, ela está circulando em todos os ambientes. Isso é um grande dom, né? Um grande presente para a humanidade, né? Porque a encíclica ela está circulando dentro do ambiente político, econômico, empresarial, corporativo, né? Acadêmico, por pessoas que ela transcendeu. Né? Acho que o Papa Francisco ele conseguiu criar um pouco esse caminho também. Os outros também, mas o Papa Francisco, devido ao tempo que ele está, desse tempo que nós estamos vivendo, né? Ele conseguiu começar essas aberturas de que as encíclicas elas foram também assumidas por outras realidades que não sejam a igreja, que não for só a igreja. Então, essa encíclica do Papa, e aí
ao mesmo tempo é um benefício, mas ao mesmo tempo é uma preocupação no sentido que aquilo que falava, né? As pessoas fizeram sínteses muito rápidas dentro da igreja sobre a encíclica, que claramente não foi lida, mas foi feita por inteligência artificial. Ou, pior, hoje nós temos um número crescente de pessoas dentro da igreja que não leem mais os documentos do magistério da igreja. Então, se você parar para pensar, fazer uma pesquisa, faça uma síntese sobre os documentos do Papa Francisco, sobre o documento do Papa Leão, sobre as cartas que o magistério tem falado. A gente tem poucas pessoas, sim, pouco exagero, mas algumas pessoas que talvez seriam fundamentais ler dentro da nossa formação, que não leem, que não buscam, que não leem mais. Ou seja, tem uma grande novidade, mas não tem desdobramento, que é, de fato, debruçar-se sobre o que o Papa está falando, sobre o que o magistério está falando. Então, às vezes, fora dos nossos muros, nós temos pessoas que estão debatendo, estão lendo. Eu conheci vários professores da PUC, professores da área da economia, porque a encíclica fala de economia sustentável, fala sobre... Conversei com o pessoal do direito, conversei com o pessoal da inteligência artificial. Nós temos agora na PUC lá a primeira graduação só sobre inteligência artificial. Tem um prédio que está sendo construído só sobre inteligência artificial, e eles se debruçaram sobre o documento do Papa. Alguns citavam partes do documento. E quando você pergunta, às vezes, ao público interno, já leu? Não, eu não tive tempo de ler. Não li a encíclica. Não sei o que está dizendo, mas não tive tempo de ler. Então, assim, é um risco, e aí é uma chamada que nós precisamos ter no nosso exame de consciência, de que é um documento que orienta a vida da igreja nesse contexto atual que nós estamos vivendo, né? E a gente precisa dialogar com a sociedade. Só que para dialogar com a sociedade, a gente precisa saber do que está sendo falado. Tá certo, obrigado. Realmente precisamos encerrar dentro do nosso tempo. Mais uma vez, Padre Arnaldo, muito obrigado. Excelentes reflexões para nós. E à tarde nos reencontramos, às 14 horas, para refletirmos sobre o tema evangelizar o direito de imagem e aplicação da lei LGPD na pastoral, com o Padre Vilcemar Diniz, Padre Júnior, e logo mais ainda às 15h30 o Padre Arnaldo retorna com o tema verdade, desinformação e testemunho, a igreja frente às fake news. Obrigado também pela presença de todos, contamos com a participação à tarde novamente.